Oi, gente! Poderosos e energizados! Lu, por que você sempre fala isso? Porque quando você diz oi pra alguém e pergunta oi, tudo bem? Você dá a possibilidade da pessoa pensar e dizer, ai, não tá tudo bem, a noite passada eu não tive bem, né? A noite passada, ou então semana passada. E quando você cumprimenta a pessoa e diz poderosos e energizados, não tem nem como a pessoa dizer pra você que ela não tá bem. Então, pra você que ainda não me conhece, eu sou Lu Simões, eu sou mentora em inteligência emocional e comunicação e gosto muito de falar de gente. Aqui a gente fala de gente, do que a gente sente, do que a gente passa, do que a gente vive, compartilhar ideias, dar dicas para que a gente possa lidar melhor com a nossa inteligência emocional e mostrando que ela está ligada a tudo, ao nosso trabalho, ao nosso convívio, a tudo que tem a ver com gente e com vida. Mas, Lu, afinal de contas, hoje você vai falar o que quer dizer inteligência emocional. Olha só, eu tenho um dos jeitos de falar de inteligência emocional que eu mais gosto. A inteligência emocional se traduz na possibilidade do ser humano aprender a lidar com as suas próprias emoções e também a compreender a emoção dos outros. Por quê? Quando você começa a lidar com o que você está sentindo, você consegue entender aonde dói, por que você age de tal maneira, aquilo te levou a agir assim, aquilo te levou a agir assado, aquilo te levou a pensar nisso, aquilo te levou a sentir isso, você consegue entender o do outro. E daí vem muito ligado a palavra empatia. Quantas vezes você ouve alguém dizer assim, aí eu me coloco no seu lugar, aí eu imagino a dor que você está sentindo. Óbvio que a gente não sente a dor da pessoa, a gente nem sabe como dói na pessoa, né? Mas quando a gente sabe que dói na gente, a gente começa a entender como pode doer no outro. E muitas vezes a gente briga, discute, estoura e julga, porque a gente não pensa que aquilo poderia estar doendo na gente. Mas quer ver uma situação? Você já viu muita mãe com um filho doente, vamos supor, uma mãe está com um filho no hospital e você é mãe. Você pensa, meu Deus, se aquilo fosse comigo. E aí quando você pensa assim, se aquilo fosse comigo, você se coloca naquele lugar e você calcula a dor que você estaria sentindo. Então você diz, eu imagino o que você está passando. Eu imagino a dor que você está sentindo. Por quê? Porque o seu cérebro chegou próximo de sentir aquilo. Imaginar se aquela situação fosse com você. Então, isso começa a fazer sentido na nossa vida, gente. A gente para de gritar, de estourar, de brigar por motivos quando a gente se coloca no lugar do outro. Quando a gente começa a entender que se dói na gente, dói no outro. Então, meu amigo fez uma coisa que eu não gostei. Por que será que ele fez? Lu, eu não consigo parar para pensar nisso no momento da raiva. Não. Por isso a gente respira, conta até 10, não chora, não grita, vai esfriar a cabeça e depois vem pensando no que pode ter acontecido para a pessoa tomar aquela atitude. Se sempre a gente pensar o que levou o outro a fazer aquilo, a pensar aquilo, a agir daquela maneira, nós vamos mudar o mundo, por incrível que pareça, com inteligência emocional. A inteligência emocional tem importância para a vida, ou seja, a gente precisa conseguir conciliar o nosso lado emocional do cérebro, que age muito mais rápido, lembra? No calor da emoção, que estoura, que dá um soco, que dá um grito, que chora. Então a gente precisa conciliar o lado emocional com o lado racional para que a gente comece a tomar atitudes e decisões pertinentes. Mas eu estava guardando uma raiva daquela minha amiga, do meu ex-namorado, da minha vizinha, da minha tia há 10 anos. E aí o dia que ela veio falar, eu falei, você é louca, você... Estourei, disse que não quero mais conviver, não quero mais ser amigo, não quero... Então, mas por quê? Por que chegou naquele ponto? Quais são as emoções que estão envolvidas? Quais são... Obviamente, gente, a gente não está falando de nada ilegal, imoral, matou, roubou. Não, a gente está falando de lidar com emoções. Porque quando a gente consegue entender isso, a gente vê que existem coisas pequenas que vão estragando o nosso dia a dia. Coisas pequenas que vão fazendo com que a gente sinta coisas ruins. E tem coisas que não são emoções. Por exemplo, o perdão. Qualquer dia a gente vai falar sobre o perdão. O perdão não é uma emoção, gente. O perdão é uma ação. Você vai, perdoa, pronto e acabou. Não é uma emoção para você ficar remoendo, tá? Então tem muitas coisas que a gente confunde com emoção. A gente precisa aprender a conciliar o lado emocional com o lado racional do cérebro para que a gente não produza pensamentos negativos, para que a gente neutralize essas emoções negativas, para a gente não produzir comportamentos
que destruam a gente e sim potencializar as emoções boas, trazer à tona as emoções positivas, para a gente gerar o resultado desejado, para a gente chegar onde a gente quer, para a gente viver bem em primeiro lugar com a gente mesmo. Quando a gente está bem com a gente está bem com o mundo. Quando a gente está bem com a gente está bem com o outro. Ah, mas eu estou bem comigo, mas ele não gosta de mim, ela não quer ser minha amiga. E tá tudo bem também, gente. Porque talvez essas pessoas não saibam lidar com a inteligência emocional. Elas não conseguem controlar as emoções delas. Então você vai entender que cada emoção, que cada coisa que a gente sente gera algo, traz algo. É como eu disse lá no primeiro vídeo sobre as crenças limitantes que foram inseridas. Muitas vezes a gente tem medo e não sabe de onde vem esse medo. Aí quando você começa a parar, pensar, eu sentia isso, eu pensava isso, eu acreditava nisso, pum, você traz à tona o que te causava aquele medo. E medo é uma sensação, é uma emoção ruim. Quando a gente para de ter medo, a gente começa a tomar uma série de atitudes que a gente queria e não fazia antes. Então, eu vou te dar uma dica. Anote 5 emoções que você tenha que sejam negativas, que você não gosta de sentir. Tipo medo, insegurança, fraqueza. 5. E do lado dela, anote o que você poderia fazer para parar de sentir isso. Você vai ver que isso é um trabalho constante, sabe? Como gratidão. Gratidão é algo que a gente sabe que é uma emoção, é um sentimento, mas que a gente precisa expressar. A gente precisa dizer pelo que a gente é grato. A gente precisa dizer ao outro que a gente é grato. Porque às vezes o tempo passa, a gente perde aquele amigo, aquele parente que a gente gostava tanto e a gente não disse que era grato a ele. A gente não disse que o amava. Então gratidão e amor são emoções e sentimentos que a gente precisa trabalhar e expressar o tempo inteiro. Faz isso. Escreve 5 sensações, 5 sentimentos que você não gosta, 5 emoções que você não gosta de sentir. E o que você poderia, não estou dizendo que você vai fazer, mas o que você poderia fazer para parar de sentir isso. Combinado? A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo!